Tudo tranquilo? Show. Vejam bem, nessa nossa aula de hoje, nós trabalharemos, como sempre, interpretação de texto, que beleza, certo? Nosso exercício é absolutamente baseado em interpretação de texto. E durante a nossa aula também, o trabalho de interpretação acontece, né, cara? Porque tem muitos exemplos, muitas palavras para vocês anotarem na Bibliazinha. Não se esqueçam, ok? O nosso tema de hoje vai ser Present Perfect. Oh my God, JL, Present Perfect. Eu tenho calafrio só de lembrar. Não, fica tranquilo. Hoje vai resolver esse problema, certo? E nós veremos também o Past Perfect, que é um tempo verbal bem interessante. Ele é mais simples do que o Present Perfect, porque a gente olha assim, pá, então a gente já traduz e dá para funcionar direitinho. Show! Mas tem um detalhezinho por baixo dos panos que a gente vai entender também. E o Future Perfect. Esse sim realmente é tranquilo, é curtinho, só nos dá alegria, ok? Então, vamos começar com o nosso trabalho? Vamos dar uma olhadinha no slide. Present Perfect. Na maioria das vezes, ele representa o passado. Tranquilo e calmo, beleza? Quando o passado não tem indicação de quando aconteceu. Você não pode esquecer disso, tá? Dá uma olhadinha aqui para mim. O que acontece? Se eu chego e falo para vocês assim, eu trabalhei no Recreio dos Bandeirantes, né, o bairro Carioca. Eu trabalhei no Recreio. Show. Eu trabalhei, é passado, correto? Correto. Aí eu te pergunto o seguinte, eu falei quando? Eu mencionei? Não, não mencionei. Então, o que eu devo fazer para ser correto no meu inglês? Essa frase, na hora de passar para o inglês, ela não pode ser no Simple Past. Como nós já vimos na primeira aula, quando nós estudamos o Simple Past. Essa frase tem que ser no Present Perfect. Sacou a parada? Como é que funciona? Então, eu trabalhei no recreio. Então, tem que ser. E como é que é a estrutura do Present Perfect? Pessoa, have ou has, dependendo de quem é a pessoa, e o verbo principal no particípio passado. Daqui a pouco a gente vai ver isso escrito, certo? Então, pessoa, I, you, we, they, have. Se a pessoa for he, she ou it, has. Beleza? E depois o verbo principal, no particípio passado, certo? Aí eu vou te falar uma coisa. Falei do have, do has, tem que tomar cuidado para ver quem é o sujeito. Bacana. Mas esse have ou has, na maioria das vezes, ele não deve ser traduzido, certo? Por quê? Porque aí a gente mantém a ideia de passado, ok? Então, eu trabalhei no recreio. I have worked in recreio. Ah, JL, eu tenho trabalhado. Pode até ser, como a gente vai ver depois. Mas, no geral, e na maioria esmagadora das vezes, é simplesmente passado. Eu trabalhei no recreio. Beleza? Olha só, vou te dar outra dica. Como é que eu faço esse past perfect, JL? Esse past participle do verbo. Cara, é tranquilo. A gente também vai ver isso escrito daqui a pouquinho. Olha só. Se o meu verbo for regular, eu faço igual a regra do simple past. Coloco o ed no final. Só tem duas exceções. Uma delas é o verbo to show. E a outra, eu não lembro. Mas, enfim, é um verbo que é incomum, não é de uso diário, não, certo? Então, olha só. Por exemplo, é o verbo esperar. To wait. Aliás, esperar tem três formas, né? Pode ser to wait, que é o esperar de tempo. Tem o esperar, que é o to expect, que é o de ter expectativa. Espero que seja bom. E tem o esperar, que é o to hope, que é esperar de ter esperança. Na verdade, esse gesto que eu usei aqui é melhor para o hope, certo? Que é esperar de esperança. Não tem nada de racional que te leve a esperar aquilo, entendeu? E o to expect é o esperar de ter expectativa. Alguma coisa te faz esperar que aquilo aconteça, beleza? Então, vou usar o verbo to wait. Ela esperou por mim. Bacana. Eu disse quando? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Present perfect. She has waited for me. E o verbo? Como é que eu vou saber esse past participle? Aí tem um segredo.
você vai buscar em algum livro seu, ou dicionário, ou preferencialmente na internet, coloca lá, Irregular Verbs List. Ou então, verbos irregulares em inglês, Irregular Verbs em inglês, você vai achar isso na internet mole. O que você vai fazer? Você vai buscar o verbo na lista dos irregulares. Se você encontrar, por exemplo, eu falei em espanhol com ele. Eu disse quando? Não. Então tem que usar o present perfect. I have spoken in Spanish with him. Eu procuro lá, speak, é o verbo falar. Aí vai ter do lado spoke, que é o passado. E do lado, por último, vai ter o particípio passado, que é o spoken. Sacou? Então, ó, eu procuro speak e vejo que tem spoken como particípio passado. Esse que eu vou usar. Aí, a minha frase é com wait, né? Ela esperou por mim. Beleza, eu vou procurar o wait na lista. Eu vou encontrar? Não, porque ele é regular. Então, procuro na lista. Se eu encontrar, eu uso o que está lá. Se eu não encontrar, o que eu faço? Coloco a regra normal. É D no final, com aquelas exceçõezinhas que a gente já estudou no Simple Past. Foi? Tranquilo? Essa é a parada, certo? Vamos dar uma olhadinha agora no nosso slide. Olha só. A maioria das vezes representa o passado quando eu não tenho indicação de quando aconteceu. Ih, passou aqui, deixa eu voltar. Então, olha só, se eu não tenho indicação de quando aconteceu, eu devo usar isso aqui, beleza? O present perfect. E se tiver indicação de quando aconteceu, eu uso o simple past. Olha que exemplo bacana aqui, ó. Fabrício estudou demais. Too much. Eu falei quando? Não. Então, present perfect. Fabrício has studied too much. Tranquilo? Agora, e se eu mencionar quando? Fabrício estudou demais na noite passada. Cara, ele nem dormiu direito, tá só no bagaço hoje. Isso, por acaso, isso, por sinal, é uma questão muito complicada. Vocês não podem cair nesse erro, não. Hein? Descanso é fundamental. Então, ó, como eu falei noite passada, eu indiquei quando. Então, tem que ser simple past. Beleza? Tranquilo? Bacana. Outro exemplo. Eu trabalhei em 2 escolas ao mesmo tempo. Eu trabalhava em 2 escolas ao mesmo tempo. Eu falei quando? Não, não falei. Então, present perfect. I have worked. Certo? Agora, eu trabalhei em 2 escolas quando... Aliás, eu trabalhava em 2 escolas quando eu tinha 22. Lembra, posso colocar só o 22 ou posso colocar 22 years old. Bacana? Então, cara, se eu coloco isso aqui quando eu tinha, significa que eu não tenho mais. Então é passado. Ah, meus 22 anos. Não, é brincadeira, eu prefiro agora. Certo? Então vai ser o passado simples, porque isso é uma indicação de quando. Tranquilo? Foi? Então já entendemos quando a gente usa. E eu acredito que o grande medo... Dá uma chegadinha aqui comigo. Isso. Eu acredito que o grande medo que nós, estudantes brasileiros, em inglês somos eternos estudantes, né? Eu acredito que esse grande medo que nós temos, né, do present perfect se resolve nisso que eu falei para vocês agora. O que ele significa? O que é o present perfect? Certo? Deixa eu até procurar um exemplo que eu deixei aqui para vocês, que eu acho... Ah, não vou botar esse exemplo ainda não, porque eu vou acabar dando spoiler. Mas tem um exemplo que eu aprendi num filme. Foi a primeira vez, cara, foi a primeira vez que eu vi o present perfect sendo utilizado. E eu olhei, caramba, agora eu entendi. E foi quando entrou na minha cabeça isso que eu estou falando para vocês. Present perfect é passado, certo? Tem exceção? Tem momento que ele não é passado. Mas a gente vai ver, tranquilo? Vamos dar uma olhadinha no slide, galera. A estrutura da affirmative, affirmative structure, funciona como? É aquilo que eu falei para vocês, agora está escritinho aqui, beleza? Você tem a pessoa, depois have ou has, dependendo da pessoa, e o verbo principal no past participle. Olha o francês aí de novo, não me perdoem que eles falam francês, no past participle, certo? Então como é que vai funcionar isso aqui?
Have eu vou usar quando as pessoas forem I, you, we ou they. Lembra da primeira aula? O have tem uma ligação direta com o do, certo? É a mesma, do como auxiliar, né? São as mesmas pessoas. E quando eu vou usar has? Quando for he, she ou it. Olha aquela ligação com does também, beleza? E depois o verbo. Como é que funciona esse verbo principal no past participle? É aquilo que eu falei para vocês. Se o verbo for regular, é D no final. Com as mesmas exceções do simple past. Lembra aquilo que a gente viu? Ah, quando tem consoante mais Y. Lembra dessas paradinhas? Quando tem consoante igual a consoante, certo? É só dar uma olhadinha lá na aula de simple past, você vai lembrar disso aqui tudo direitinho. Ok? E quando o verbo é irregular, o que eu faço? Eu vou olhar a lista, certo? Essa listinha que você vai encontrar na internet bonitona, ok? Agora um exemplo aqui para vocês. Lauren, que é equivalente ao quê? She, beleza? Has broken her mother's golden cup. Cara, Laura quebrou. Na hora de chegar nessa parte final, vamos ter uma pequena e bonita aula sobre interpretação de texto aqui, sobre leitura. O que eu sempre falo para vocês, galera? Tem que ler em blocos. Olha que exemplo bom aqui para a gente visualizar. Uma frase aparentemente inocente. Ó, Lauren quebrou. Quebrou o quê? Cara, você tem que pular 3 palavras. Ela quebrou a xícara. Você pulou uma, pulou 2, ainda tem esse apóstrofo S aqui, que é o equivalente ao of, caso possessivo, certo? E 3. A gente pulou 3 palavras. Então, Lauren quebrou o quê? A xícara dourada da mãe dela. Então, se eu sou uma pessoa que leio em inglês da mesma forma que eu leio em português, ou seja, uma palavra de cada vez, eu me perco. Então, lembre-se disso, você tem que ler sempre blocos de 4, 5 palavras, porque aí você não vai cair em pegadinhas como essa dessa frase aqui. Beleza? Então, aqui para vocês, ó. Bacana. Vamos continuar. Dá uma olhadinha para mim. Isso aqui, ó. Vamos dividir essa beleza toda. Deus me perdoe. Ó, como é que é a negativa do present perfect? Tem um detalhe interessante também. Olha só como é que funciona, galera. Lembra quando a gente estava vendo o present continuous ou present progressive? Eu falei para vocês o seguinte, é a primeira vez que nós estamos visualizando aqui nas nossas aulas uma negativa em que o verbo não muda, lembra? We are studying English. Negativa, we aren't studying physics. Ó, o studying continua modificado. Então, no continuous, present continuous, é a primeira vez que a gente vê isso. E no present perfect é a mesma coisa. O verbo se mantém sempre no past participle, ele não vai ser alterado. Então, você tem que lembrar disso. Então, se eu falo assim para vocês, ó, she has waited for me. Ela esperou por mim. Bacana. Negativa. E ela não esperou por mim, não. Ela, ó, meteu o pé. Então, ó, she has not waited, continua, for me. Entendeu? Então, negativa, interrogativa, negativa, não interessa. O verbo principal fica sempre modificado no past participle, ok? Não se esqueçam disso. Vem comigo aqui para o slide. Olha só. Pessoa, have not ou has not, tá? Eu posso colocar have not, has not, se eu quiser enfatizar, não tem problema algum. Bacana? Mas eu também posso fazer essa maneira normal aqui, ó. Haven't ou hasn't, não tem problema. Ok? Então, ó, a pessoa have not ou has not e o verbo permanece no past participle. Tranquilo? Por exemplo, aqui, ó. Those kids haven't taken their backpacks yet. Como é que fica essa frase? Aquelas crianças não pegaram, ó, o verbo to take, pegar, levar ou tomar, beleza? Aquelas crianças não pegaram suas mochilas ainda.
JL, eu posso colocar esse ainda no lugar normal em português? Cara, em português pode, mas em inglês ele tem que ficar aqui. Aquelas crianças ainda não pegaram suas mochilas, certo? Em inglês o yet tem que ficar aqui no final. Quando ele está no meio, ele é outra coisa, ele é conjunção. Ainda assim, certo? Azevedo hasn't finished all the tasks. Não terminou todas as tarefas. Tranquilo? Então, beleza. Vimos na negativa e lembra o que eu falei, ó. Taken. Como é que é esse verbo aqui? Presente, to take. Passado, took. E o particípio passado? Taken. Certo? Então, ele fica no particípio passado. Ele é irregular. E o verbo to finish? Ele é regular. Então, o passado, finished. E o particípio passado, finished também. Beleza? Interrogativa, como é que vai ficar a nossa interrogative? Cara, tranquilo. Quem é o auxiliar? Have ou has. Isso serve, galera, para qualquer... Olha aqui para mim, dá uma chegadinha aqui em mim. Lembra disso. Em inglês, seja qual for o auxiliar, beleza? Qual for o auxiliar não interessa. Na hora de fazer uma negativa, como é que eu faço? Eu coloco o not ao lado desse auxiliar. Tranquilo. E se eu quiser fazer uma pergunta, uma interrogative, eu pego esse auxiliar e coloco à esquerda do sujeito. Não importa. Quem são os auxiliares possíveis em inglês? Do, does no presente. Did no passado. Temos os modais, todos aqueles, inclusive o will do futuro, certo? Então, do, does, did, os modais. Have, has e had, se forem os tempos perfect, certo? E tem o verbo to be. Am, is, are, was ou were. Pronto, são esses. Beleza? Esse é o lance. Então, vamos voltar aqui para o nosso slide bonitão. Então, eu vou colocar have ou has à esquerda do sujeito, como eu acabei de falar, e depois o verbo no particípio passado. E para terminar, um belíssimo ponto de interrogação amoroso para nós, sacou? Então, ó, se liga na frase. Shrimps, camarões, certo? Esses camarões custaram muito? Ó, shrimps está no plural, camarões. Então, qual seria o sujeito aqui? They, beleza? Por isso que tem que ser have. Aí a frase é, esses camarões custaram muito? Tranquilo? E por último, nós temos aqui, ó, Adrienne, que equivale a she. Por isso que temos um belíssimo has, ok? Então, ó, Adrienne se tornou ou virou de maneira informal professora. Adrienne virou professora. Gente do céu, ela aterrorizava os professores, certo? Então, assim que vai ficar. E um detalhe importante aqui, ó. A teacher. Lembre disso. Antes de uma profession, antes de uma profissão, eu preciso ter, o artigo indefinido, a ou an, beleza? Por exemplo, meu amigo Leca, que eu costumo chamar de isso, Leca, meu camarada, ó, é engenheiro, Leca é engenheiro, Leca is an engineer, beleza? Eu não falo Leca é um engenheiro. Não, isso não faz sentido. Não falo assim. Mas em inglês eu tenho que colocar. Por quê? Porque engenheiro é uma profession, beleza? Aí, senpai, referência aqui. Tranquilo? Ih, não quer apagar. Agora foi, beleza. Então vamos lá, dá uma chegadinha aqui, olha aqui para mim. Beleza. Então, galera, essa é a base, né, do nosso querido amigo Present Perfect, certo? E daqui a pouquinho a gente vai ver como é que ele funciona sem ser aquele lance do passado. Então a gente viu ele como passado, que é o mais usado. Mas ainda tem outro esqueminha que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho. Bacana. Vamos nessa. Olha só. O Present Perfect, como eu falei para vocês naquela hora, em alguns momentos, o que ele pode ser?
ele também pode ser, além de passado, ele pode ser uma coisa que nem existe o nome. Ó, eu falei, ele é passado, é o nome do tempo verbal em português, certo? Ele pode ser uma outra coisa que não tem nem nome em português, certo? Ele se refere a uma coisa que tem acontecido, entendeu? Como é que eu vou chamar isso? Eu, como já disse, não sou muito bom em língua portuguesa, mas dá para a gente entender através de bons exemplos, sacou? Se eu falo para vocês assim, ó, poxa, eu tenho dormido muito bem. Beleza, eu tenho dormido, sacou? É uma coisa que tem acontecido. Então, o present perfect pode, certo? Numa situação mais rara, ser usado dessa maneira. Mas por que raro, JL? Muito simples, galera. Porque existe um tempo verbal que é próprio para isso. E a gente vai ver, não hoje, a gente vai ver no nosso próximo encontro. Mas, enfim, já para vocês terem uma ideia, vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Olha só. Esse tempo verbal que eu comentei agora com vocês se chama Present Perfect Continuous. Olha o continuous aqui. O que eu falei para vocês mais cedo, hein? O continuous sempre tem o verbo to be. Então, o que é esse tempo Present Perfect Continuous? É quando eu tenho has ou have, been, sempre seguido de been. E o verbo principal com ing no final. Isso aqui é o que significa aquela frase que eu falei agora para vocês. É algo que tem acontecido, certo? Então, ó, dá uma chegadinha aqui em mim. Se eu chego para vocês e falo assim, eu tenho dormido muito bem, qual é o correto então? I have been sleeping very well, certo? Mas o present perfect comum também pode ser compreendido assim, entendeu? Vamos voltar para o slide então, vamos ficar um tempinho agora olhando esse slide. Ó, deixa eu apagar isso aqui para ficar organizado, né? Veja bem, pessoal, olha aqui. Sharon has bought too many clothes. Esse bought aqui é o particípio passado e o simple past do verbo to buy, comprar. Beleza? Então, ó, Sharon comprou roupas demais. Esse é o mais usual. Mas pode ser também, ela tem comprado roupas demais. E é o contexto que vai te dizer isso, entendeu? E, de novo, por que é mais raro esse aqui, galera? Porque existe um tempo verbal que é específico para isso. Aí, nesse tempo verbal, que é o present perfect contínuo, seria Sharon has been buying too many clothes, entendeu? Ou seja, isso aqui e isso aqui podem ser sinônimos, beleza? Agora, é só num determinado contexto, beleza? Então, o que eu quero que você lembre? Present perfect é o quê? Cara, passado. E, em um caso ou outro, você pode ter que traduzir esse have ou has, mas é o contexto que vai te dizer. Bacana? Outro exemplo. The teacher has woken up early to teach. Esse to teach aqui, vamos entender como para dar aula, para ficar mais certinho. Então, o professor acordou cedo para dar aula. Mas pode ser que tenha acordado. Qual seria o correto para esse tenha acordado? É o has been waking up. Esse é o corretão, entendeu? Mas também pode ser desse jeito que está aqui. Mas é mais raro. Tranquilo? Beleza. E o caso diferentão aqui, ó. Have been, has been. Aí é diferente. Não tem mais usual e mais raro. Sempre, quando for have been ou has been, pode ser as duas coisas. Lembrando que been é o participio do verbo to be, ser ou estar. Beleza? Pô, mas por que, JL? Esse aqui sempre pode ser os dois. Sabe por quê? Aquele tempo que eu falei para vocês, o present perfect continuous, ele não existe quando o principal é o to be. Por quê? Ó, você vai ver rapidinho. Ó. Have ou has, been. Lembra que eu falei? Então, o be já está aqui. E nesse tempo verbal, o verbo principal fica como? É o principal com ing. Se o principal já é o to be, ia ficar como? Has ou have been? Been? Não pode.
Então, por isso que esse tempo verbal, o present perfect continuous, ele não existe quando o verbo principal é o to be. Então, como é que eu faço para dizer assim, ó, eu tenho sido um bom pai? Cara, vai ser I have been a good father. I have been a good father e foi. Mas como é que eu vou saber se eu fui um bom pai ou se eu tenho sido? A diferença vai ser o context. Por isso que você tem que ler bastante, beleza? Então lembre-se disso. Have been ou has been pode ser qualquer um dos dois, passado ou esse tempinho aqui do tem sido. Bacana? Foi? Então dá uma chegadinha aqui em mim. Isso, bacana. Galera, com isso a gente consegue entender como é que funciona o nosso amigo querido present perfect, certo? Na maioria das vezes, passado. Um caso ou outro, dependendo do contexto, ele significa aquela coisa que tem acontecido. Ou seja, começou no passado e vem acontecendo até o momento presente. Foi? Agora, tem uma outra coisa que chama o present perfect, que faz o present perfect obrigatório numa frase. Que coisa é essa? Que coisas são essas? São alguns advérbios de frequency, adverbs of frequency. Tem alguns deles, certo? Que quando eles estão na frase, no passado, certo? Eles tornam a presença do present perfect algo obrigatório. Vamos olhar o slide aqui. Alguns advérbios de frequência chamam o present perfect, tornando obrigatório o seu uso, certo? E quem são eles? Just, ever, already, always, never, yet, since, for. Vamos ver cada um deles. Just significa o quê? Acabou de. Uma coisa que acabou de acontecer, que aconteceu há pouco tempo. Esse acabou, por que eu coloquei entre aspas? Porque você vai conjugar de acordo com quem for o sujeito, correto? Então, ó, Jean has just talked about it. Ou seja, Jean acabou de falar sobre isso, beleza? We have just had breakfast and you're hungry already. Nós acabamos de tomar café da manhã, beleza? E ele fica posicionado aqui, ó, no meio do present perfect. Tranquilo? Mas, JL, just não significa somente? Lembra da música? I just call to say. Isso, bacana. Então, nessa música, olha só. I just call to say I love you. Beleza? Cara, pode ser qualquer uma das duas coisas. Não tem nada nessa frase que me diga se é somente, ou se é acabou de. Beleza? Isso nos traz uma ideia importante para a interpretação de texto do Enem. O que é? Quando eu tiver um verbo no passado e à esquerda dele um just, eu tenho que lembrar que esse just pode ser só e ele pode ser acabou de. Certo? Só o contexto vai me dizer. Então essa música pode ser eu só liguei para dizer que te amo, mas também pode ser eu acabei de ligar para dizer que te amo. Qual das duas é correta? Bacana. Jamais saberemos. Certo? Não, dá para ver na letra, né? Mas eu não conheço, só essa parte bonitona mesmo. Certo? Próximo, o nosso amigo ever. Esse ever é interessante, hein? Olha só. Em uma frase negativa, ele é igual a never, certo? Então, vamos prestar atenção nos detalhes aqui sobre ele. Olha aqui para mim. O nosso amigo ever, na afirmativa, affirmative, certo? Ele é utilizado com uma certa restrição. Eu só posso usar o ever na afirmativa se eu tiver informação prévia, certo? Aí ele fica certinho. Eu não posso simplesmente jogar ele na frase. Não pode, é regra. Na negativa, eu já falei para você que ele vira never, que é nunca. Então ele perde o seu significado. Então quando que eu vou usar? Na afirmativa tem restrição. Na negativa ele vira never. Então é o quê? Numa pergunta, o ever é amplamente utilizado quando nós temos questions. E ele significa já. Você já fez isso? Só que não é um já comum.
É um já pesadão, é aquele já que indica alguma vez na sua vida. Você já almoçou? Cara, esse é um já corriqueiro. Seria o already, certo? E se fosse assim, você já pulou de paraquedas? Opa, sacou? Aí é um já, mas é só o contexto que vai te mostrar, entendeu? Mas lembra disso, ever significa já. Tem algum outro caso que ele até se encaixa em sempre, mas não é comum, beleza? A tradução oficial dele é já, certo? Vamos dar uma olhadinha no slide então. Seu time já ganhou um campeonato nacional? Beleza? O seu time já, alguma vez, certo? Ganhou um campeonato nacional? Essa é a pergunta, né? Se a resposta for afirmativa, tem que ser com already. Então, ó, pergunta com ever. Se a resposta é afirmativa, tem que ser com already. Sim, já ganhou. Esse it aqui está se referindo ao time, beleza? Sim, já ganhou. E se a resposta for negativa, é com never. Não, nunca ganhou. Ah, JL, por que na afirmativa eu não posso colocar o próprio ever? Porque não é uma regra. Aceite que dói menos, beleza? Tranquilo? Agora, como é que eu faço para usá-lo na afirmativa? Eu falei que pode, mas tem que ter informação prévia. Nick é o meu amigo que detesta escrever e ainda tem muita dificuldade. 2 páginas é o máximo que Nick já escreveu. Beleza? 2 páginas é o máximo que Nick já escreveu. Então, esse ever em frases afirmativas tem que vir com uma frasinha antes, certo? E normalmente é uma frase com ideia de recorde, entendeu? Esse é o maior tempo que eu já passei fora de casa, entendeu? Então, essa é a parada. Tem que ter uma informação conectada a essa frase, ok? Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha na próxima página, então. Already, como eu já falei, é o já corriqueiro, aquele já comum, beleza? Ó, eu já estudei japonês, tranquilo. Always, sempre, numa frase negativa. Ih, tô ficando louco. Numa frase no passado, certo? Ele chama o present perfect. Isabela e Juliana, Juliana fazendo aquela mãozinha de italiana, certo? Isabela e Juliana sempre prestaram atenção às minhas aulas, beleza? Never, que é nunca. Pedro nunca dirigiu antes. Pedro has never driven before. Tranquilo? E agora os 3 últimos, que são os únicos que não ficam naquela posição entre o have, has e o verbo principal. Yet. O yet é interessante, porque se for na negativa, ele significa ainda. Se for na interrogativa, ele significa já. Tranquilo? E se for interrogativa negativa, JL? Na interrogativa negativa, é a negativa que prevalece. Então, ele é ainda, certo? Então, ó, eu não corrigi as provas ainda. Ou eu ainda não corrigi as provas, certo? Felipe já gravou suas falas, beleza? Felipe Miguel, que grava as falas, beleza? Então, o que acontece? E esse record aqui é gravar de fazer a gravação mesmo, tá? Em vídeo ou então em gravação de voz. O gravar de memória é o verbo to memorize, certo? Então, ó, negativa, ainda. Eu ainda não corrigi. Interrogativa, já. Felipe já gravou? E essa forma aqui tem uma outra, que significa a mesma coisa, que é com already. Has Philip already recorded his lines? Essas 2 frases são iguais, tranquilo? Agora vamos ver o nosso amigo since, que significa desde. Eu trabalho aqui, ou eu trabalhei aqui, só o contexto vai me dizer, desde 2015, tranquilo? Eu trabalhei ou eu tenho trabalhado, certo? Mas, JL, desde 2015, isso é uma indicação de passado, não é verdade? Sim, é uma indicação de passado. Eu deveria usar o simple past, mas o since prevalece, certo? Então, se você tiver o since, com certeza você vai ter uma data passada.
Só que aí você leva em consideração o since e coloca present perfect, ok? E o for, que é ligado ao since. Só que o since diz a data que você começou. E o for fala a duração. Reparem que essas duas frases são praticamente iguais. Eu trabalhei lá tenho trabalhado lá desde 2015 e por 5 anos, beleza? E aí tem as formas de interpretação aqui, ó. Por ou a. Ah, eu trabalhei, então acabou. Eu tenho trabalhado, então ainda acontece, beleza? E um bizu importante para vocês aqui, ó. Have gone não deve ser usado com I nem com we. Por quê? Quando eu uso have gone, implicitamente eu estou dizendo que o sujeito ainda está naquele lugar. Então, ó, dá uma chegadinha aqui, olha para mim. Se eu falo para você assim, I have gone to Japan. Quando eu digo have gone, está implícito que o sujeito ainda está lá. E eu falei, I have gone to Japan. Então não faz sentido o que eu estou falando com você aqui. Aí você me responde, Jatério, você pode estar falando comigo por um aplicativo de mensagens? Sim, mas se eu ainda estou lá, eu não vou usar o verbo have gone. Eu vou usar have come. Entendeu? Se eu ainda estou no lugar, eu vou falar que eu vim. Eu não vou falar que eu fui. Entendeu a parada? Então, em resumo, quando tem I ou we, eu não devo usar have gone. Eu tenho que usar have been. É assim que funciona. Então, você fala assim, e eu fui para o Japão. I have been to Japan, certo? Ou então eu coloco uma data e uso went. I went to Japan last year. Sacou? Beleza? Vamos dar mais uma olhadinha aqui no nosso querido amigo Slide. E, ó, por último, esse aqui é o negócio do filme que eu falei naquela hora. Que se eu mostrasse para vocês, ia dar spoiler aqui do yet, do since, do for. Tem que ser na hora certa. Foi num filme que eu vi. Um filme aí famosão que o cara tinha sido clonado. Entendeu? E aí, tem uma hora que uma personagem lá da malvadona fala assim, ih, já era. Ele sabe que foi clonado. Aí ela fala, he knows he's being cloned. Ela fala até contracted, né? Ela pega o... Ah, isso aqui é is, JL? Não, também pode ser has, entendeu? Então, ó, he knows he's being cloned. O que significa isso? Eu lembro que na época eu ouvi e vi escrito na legenda assim, ele sabe que foi clonado. Aí eu, foi clonado? Tinha que ser o quê? He knows he was cloned, foi clonado. Mas aí, na realidade, como não tem menção de quando foi que aconteceu? Não sei, ninguém fala. Então tem que ser present perfect. Aí que eu entendi, caraca, então present perfect é passado. Se eu quisesse usar o was, eu teria que indicar quando, ó. Ele sabe que foi clonado semana passada. Aí sim, mas no filme ela não fala semana passada, então tá tranquilo. Beleza? Então, dá uma olhadinha aqui para mim. Isso, present perfect, matamos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você tenha, cara, volta, assiste de novo com calma que você vai entender. Bacana? Agora, olha só. Tem mais uma coisinha que a gente vai começar a ver agora, que é o nosso amigo past perfect, certo? Quem é o past perfect? É aquele camarada que, como eu falei para vocês, ele se refere a uma coisa que tinha acontecido e não acontece mais, beleza? Então, olha só, o nosso amigo past perfect funciona assim. Em inglês, a gente tem uma obrigação que em português não tem. A gente tem que mostrar temporalmente, quando a gente tem duas ações, qual das duas que aconteceu primeiro. Sacou? Então, tipo assim, eu jantei antes de ela chegar. Tem aqui duas ações. O que eu tenho que fazer? Em inglês, eu sou obrigado a mostrar qual é a mais antiga. E como que eu faço para mostrar qual é a mais antiga? Eu coloco no past perfect, certo? Então vai ser assim, ó. I had dinner before she arrived. Sacou? Então, o que aconteceu primeiro, de acordo com a frase? Primeiro eu jantei, depois que ela chegou. Então, a mais antiga é que fica no past perfect. Beleza? Mas daqui a pouco a gente vê isso com mais calma e vamos quebrar tudo. Bacana.
Galera, então, past perfect, ok? Lembra daquele exemplo que eu falei, né? Então, ó, eu até usei uma situação que é divertida para as pessoas, as pessoas normalmente têm dúvida, né? Cara, quando a gente estiver falando de refeições na língua inglesa, todas elas têm have, certo? As refeições têm have. Então, em português eu falo assim, eu almoço tal hora, eu almoço. O que muitos alunos acabam falando? I lunch. Não, lunch não é verbo, lunch é um substantivo, é um almoço, certo? Como é que eu digo, então, o verbo almoçar? I have lunch, beleza? Então, quando eu vou colocar no present perfect ou past perfect, fica engraçado que fica com dois have, dois has. Um é o do present perfect, ou past perfect. E o outro é o do verbo. Vou até mostrar uma frase aqui para vocês. Dá uma olhadinha no slide aqui comigo. Olha só. Então, no presente é assim. I have dinner at 8 p.m. Beleza? E aí, vou colocar no past perfect. Como é que vai ficar? Ó, eu tenho I. Depois, como a gente vê aqui, ó, eu tenho que ter um had. E depois o verbo principal no particípio passado. Só que quem é o verbo principal aqui? É jantar, que é o verbo to have dinner. O dinner não muda, né? Eu tenho que mudar o have. Qual é o passado de have? Had. Beleza? Então, I had dinner. Eu havia ou tinha jantado. Sacou? Beleza? Tá, então vamos ver aqui como é que funciona o nosso amigo past perfect. Vamos lá, ele se refere a uma coisa que tinha acontecido. Beleza? Agora, cuidado, que nem sempre ele é traduzido assim, não. Por isso que eu falei aquele primeiro exemplo. E ele aparece ligado a uma frase no simple past. Certo? Então, ó, veja bem esse exemplo aqui. Eric pediu minha ajuda antes de quê? De ele te contar sobre isso. Qual das duas coisas aconteceu primeiro? O antes já é um indicativo temporal aqui. Então, ó, ele pediu a minha ajuda antes, beleza? Com isso, a gente já sabe que essa frase é que aconteceu primeiro. Ela é a mais antiga. Então, a mais antiga que eu coloco no past perfect, certo? Então, vai ficar o quê? Eric had asked for my help. Eric, mas JL, não tem que ser, olha só, JL, não tem que ser Eric tinha pedido pela minha ajuda? Cara, pode ser, não tem problema. Mas não necessariamente você precisa traduzir esse had sempre. Na maioria das vezes ele vai, tá, galera? Então relaxa. Mas tem vezes que não vai, como a gente vai ver no exemplo no próximo slide. Então você tem que estar pronto para entender. Pode ser Eric pediu ou pode ser Eric tinha pedido, certo? Tinha pedido minha ajuda antes de te contar sobre isso, ó. Before he told. A gente também pode fazer uma tradução aqui para manter o passado, ó. Antes que ele contasse. É passado subjuntivo, mas é passado. Beleza? Então, esse é o esquema. Past perfect é atrelado a uma frase no simple past, mesmo que ela não esteja escrita, tá? Às vezes essa frase fica embutida ali, ela fica escondidinha ali dentro, certo? Próximo slide, olha só. Como é que funciona a estrutura, galera? Da afirmativa. Pessoa, had, lembre-se de uma coisa boa do passado, certo? Passado não tem problema de você ver quem é a pessoa. Qualquer pessoa você usa o passado normal. E depois o verbo no past participle. Não, sem esse meu francês ridículo. No past participle, certo? E, de novo, como é que é o past participle? Tudo que a gente já viu hoje, certo? Olha o exemplo. Vamos começar com o exemplo em português. É um caso que você vai ver que não dá para traduzir o had, porque fica bizonho. Peter entrou na festa porque sabia meu nome. Essa frase aqui é mais chatinha. Dá uma chegada aqui, olha aqui para mim. Peter entrou na festa porque sabia meu nome. Então tem duas ações aqui. Primeira ação é Peter... Aliás, uma ação é Peter entrar na festa. Outra ação é Peter saber meu nome. Sacou? Então, vamos analisar e perceber qual das duas que aconteceu primeiro, qual que é a mais antiga. E essa mais antiga eu vou colocar no
Past Perfect. Então, veja bem. Peter entrou na festa. Bacana. Ele entrou na festa porque sabia meu nome. Opa! Aí já tem a dica. Por que ele entrou? Só porque ele sabia meu nome. Então, antes de entrar na festa, ele já sabia meu nome. Então, o ato de Peter saber meu nome é mais antigo do que o ato dele entrar na festa. Afinal de contas, ele só entrou porque ele sabia. Bacana, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no slide de novo. Ó, essa segunda frase aqui é a mais antiga. Ele sabia o meu nome. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A mais antiga fica no past perfect. E como é que é o formato? Pessoa, had e o verbo no particípio passado. Ou seja, he, que é o Peter, had, e depois o verbo no particípio passado. Cara, tenta traduzir isso aqui. Peter entrou na festa, isso aqui foi o que aconteceu depois, né? Então é a simple past. Peter entrou na festa porque ele tinha sabido o meu nome. Caramba, que bizarro isso, JL, exatamente. Mas esses casos, eu vou confessar para vocês, eles são mais raros. Eu estou colocando aqui só para você visualizar, entendeu? Então, entenda, veja bem nesses exemplos o que é o past perfect. É uma coisa que tinha acontecido, certo? E, volta aqui para mim, e muitas vezes, o que acontece? É uma coisa dentre duas que aconteceu primeiro, é a mais antiga. Foi? Beleza? Na negativa e na interrogative, como é que ele funciona, esse past perfect? A gente tem que ver, antes negativa e interrogativa, né? Tem que lembrar de que conceito? Qual o conceito mesmo? Qual o nomezinho? Auxiliary, auxiliar. Quem é o auxiliar? É o had, certo? Então, como é que eu faço negativa? Coloca o not depois dele, had not. Ou também pode ser hadn't, beleza? E para fazer pergunta, é aquele mesmo esquema. Pega o auxiliar e coloca à esquerda do sujeito, beleza? É assim que vai funcionar. Had, pessoa e o verbo. Por exemplo, ela tinha terminado a redação? Had she finished the composition? Aproveita esse exemplo e raciocina comigo. Ó. A frase no past perfect, ela pede um complemento. Se liga só. Ela tinha terminado a redação. Quando? Essa frase sozinha não é informativa. Você vai ficar com esse... Ué, mas por que ele está falando isso? Sacou? Então, o past perfect tem que ser ligado a uma coisa no simple past. É natural dele. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no slide. Vejam bem. Pessoa, had not ou hadn't. Se eu quiser juntar... Eita, ficou uma beleza isso aqui. Se eu quiser juntar tudo, ó, hadn't. Certo? E o verbo no particípio passado. Exemplo. Miriam hadn't spoken with the representative properly. Miriam não tinha falado com o representante de maneira apropriada, properly, certo? Agora, cadê o complemento? Eu não coloquei, justamente para você perceber que vai fazer falta. A Miriam não tinha falado com o representante de maneira apropriada. Quando? Sob qual contexto, certo? E interrogativa, coloca o had aqui à esquerda do sujeito, como sempre é, beleza? Qualquer auxiliar funciona assim. Had the car stopped when you crossed? Opa, aqui eu já coloquei, ó, o simple past aqui, ó. Certo? E como é que fica essa frase? Os carros tinham parado quando você atravessou? Ou posso simplesmente fazer, os carros pararam quando você atravessou? Qual é a diferença? Cara, enfim, é irrelevante, né? O que importa é você ler e conseguir compreender que essa ação aqui aconteceu primeiro. Tranquilo? Esse é o lance. Dá uma chegadinha aqui em mim. Isso, bacana. E qual o próximo passo do nosso trabalho? É o nosso querido amigo Future Perfect. É o futuro perfeito. Vamos lá. Como é que funciona essa belezura do Future Perfect, galera? É muito tranquilo. Esse é o mais tranquilo, sério mesmo. Você se refere, quando você está falando desse Future Perfect, a uma coisa que... Futuro, né? Futuro, quem é o nosso amigo do futuro? É o will, certo? Olha só que W bonito.
Então, você está se falando de alguma coisa que terá acontecido. Esse é o future perfect, beleza? Em um momento específico lá no futuro. Por exemplo, veja bem, pô, me espera aí, cara. Me espera que eu já vou terminar. Já vou terminar, a gente vai junto. Cara, até você terminar, eu terei chegado à minha casa. Sacou? Man, quando você terminar, when you finish, ou by the time, essa expressão by the time está até escrito aqui, é importante para vocês. By the time é o equivalente a um when, certo? É uma expressão. Então, olha só. By the time finish, I will have arrived home. Beleza? Então, quando você terminar, na hora que você terminar, eu terei chegado à minha casa. Já estaria o quê? Ó, com um pijaminha, pronto para a minha naninha. Ó, Carlton Banks, lembra da referência? Bacana. Isso é só para quem foi criança nos anos 90. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no nosso querido slide. Terá acontecido, beleza? Então, ó, como é que é o formato? Como é que é essa estrutura belíssima? Você tem a pessoa, depois você tem, ó, will have. Sempre vai ser will have. Terá, terei, teremos, beleza? E no final, o que você tem? Um verbo no past participle. Tranquilo? Essa é a parada. E como é que faz o past participle? Mais uma vez, se o verbo for irregular, eu procuro naquela belíssima lista. E se eu não encontro na lista? Então eu sei que ele é regular. O que eu faço? Coloco ED, prestando sempre atenção àquelas exceções. Consoante ao consoante, Y e consoante antes, beleza? Então como é que fica essa frase? Ó. Cara, você, James, will have graduated by the time I retire. Beleza, então olha só, cara, quando você se aposentar, você vai conseguir curtir o James na faculdade. Pô, você vai se aposentar aí, você vai curtir umas chopadas da faculdade. Ah, o Enem é importante, né, cara? O Enem é o seu passo, é o seu passe livre, é o seu ingresso de entrada para o mundo universitário. Agora, tem que levar a sério. A universidade tem que curtir, mas tem que levar a sério também. Então, ó, dá uma chegadinha aqui para mim. O que acontece? Pô, quando você se aposentar, você vai curtir o James na faculdade, vai poder viajar com ele, vai ser tranquilão, vocês são amigos. Aí o cara fala assim, parceiro, o James terá se formado quando eu me aposentar. Ou seja, posso trocar também, quando eu me aposentar, James terá se formado. Posso colocar o already também, James já terá se formado. Então, ó, não vai dar para eu aproveitar a faculdade junto com ele. Sacou o lance? Entendeu? Então, ó, é aquele lance específico que eu falei. É um momento no futuro, uma coisa que terá acontecido. Entendeu? Agora, dá uma olhadinha aqui para mim de novo, no nosso slide bonitão. Essa frase que eu falei para vocês. Ó. James will have graduated, certo? To graduate é se formar, né? By the time, que aqui ó, é um when bonitinho, né? Na época, no tempo, né? Quando eu me aposentar. To retire, se aposentar. Curiosidade da vida, hein? Ó. Eita. Retirement é aposentadoria, ok? Retirement. Isso, meu inglês bonitão. Retirement, aposentadoria. E como é que as pessoas que estão aposentadas se referem ao seu salário, à sua grana? E preciso sacar minha aposentadoria. É a mesma palavra, mas em inglês não. Em inglês, essa aposentadoria, que é o salário, se chama pension. Beleza? JL, como é que você aprendeu isso? Assistindo série. Uma série de policiais, né? Uma série sobre polícia, que um camarada fala, poxa, eu não aguento mais ficar vendo os bandidos se darem bem, eu vou pegar aquele cara. Aí o delegado, né, que em inglês é captain, fala para ele, cara, faz isso não, cara. Faz isso não, porque você quer perder a sua pensão? Aí ele fala, do you want to lose your pension? Só que na legenda apareceu o quê? Pensão. Aí eu, perder a pensão? Que estranho, pensão é quando é de outra pessoa. Aí eu fui fazer a conexão. Não, então pension. É isso, bacana. Show? Negativa, como é que funciona?
will not have, ou simplesmente won't have, beleza? Então, ó, your daughter won't have started the play when you get there. Relax, man. Então, ó, sua filha não terá começado the play, o jogo. Não, o jogo é game. Ou como a gente viu na outra aula, match. O que é play, então, além do verbo jogar, tocar ou brincar? Como substantivo, play é peça de teatro, sacou? Então, cara, sua filha não terá começado a peça quando você chegar lá. Relaxa. Então, there é o contrário de here, beleza? Ele pode ser... Nossa, esse here ficou muito mal escrito. O there pode ser lá ou pode ser aí. E também pode ser ali, se você quiser, beleza? E here é aqui, pertinho, beleza? Como é que fica a interrogativa? Cara, o will é o modal. Modal manda na frase. Como é que vai ficar? Pega o modal, will, à esquerda do sujeito. Will the kids have studied everything before the tests began? As crianças, ó, will have, terão estudado tudo antes das provas começarem? Sacou? Sim, com certeza. Nós, professores do QG, terminamos a matéria toda, certo? Então, essa é a regra básica, ok? Agora, só tem um detalhezinho, ó. Todos os modais também podem entrar nesse modelo padrão, quando eles estão juntos do present perfect. Como assim, JL? Olha só, se liga nesse exemplo. Eu poderia ter ajudado você mais. Eu poderia ter te ajudado mais, certo? Então, toda vez que você tiver modal mais o present perfect, JL, eu esqueci. Qual a estrutura do present perfect mesmo? Cara, é have ou has. Só que aqui não tem has, porque eu não falei que é o modal que manda na frase, então não tem alteração. Modal, have e o verbo principal no particípio passado. Certo? Então, ó, Daniel teria feito isso de novo. Pô, Daniel teria feito isso novamente. Então, ó, teria feito, would have done it. Certo? Should she have stayed for dinner? Eu coloquei esse exemplo aqui justamente para gerar um incômodo em vocês, candidatos. She have, caramba, que estranho. Não tem nada estranho, está certíssimo. Sabe por quê? Porque na realidade, olha só, esse she não está ligado ao have, está ligado ao should, que é o modal. She should have, paraná, paraná, paraná. Mas por que aqui está she have? Porque o should é o modal, ele manda na frase. Na hora de fazer interrogativa, ele vem aqui para a esquerda. Mas o she não está ligado ao has, está ligado ao should. Sacou? Então, should she have stayed for dinner? Então, ó, ela devia, conselho, lembra? Ter ficado para o jantar? Tranquilo? Então, todos os modais podem entrar nesse mesmo formato que a gente viu aqui. Ó, deixa eu relembrar aqui, voltar um instantinho. Ó. Esse formato aqui, ó, do Future Perfect, eu posso usar também com qualquer modal. Will have, would have, can, could, must, should. Quais são os outros modais, JL? Ah, dá uma olhadinha na outra aula que você vai ver os modais todos. Com exemplo e tudo certinho. Tranquilo? Dá uma olhadinha aqui em mim. Isso. Então, galera, com isso, ó, demos uma fechada bacana no nosso querido Future Perfect e no nosso conteúdo desse bloco. Bacana.